Estudo Bíblico Lucas 9. Versos 1 e 2. Poder e autoridade. Poder é capacidade inerente. Autoridade é o direito de exercitá-la. Para essa importante missão, Jesus reuniu os 12. Ele os equipou com poder sobre os demônios, ver demônios em Deuteronômio 32:17, e sobre as doenças, e os comissionou a continuarem sua obra de pregação e cura. O ministério deles devia ser uma extensão do seu próprio. Verso 3. Nada leveis para o caminho. Jesus queria experimentar a fé deles, não deixando que fizessem complicados preparativos para a viagem. Eles deviam levar o mínimo que precisavam usar e confiar na provisão de Deus. Jesus orientou os discípulos a não mendigar como faziam os representantes de outras religiões. Verso 4. Ali permanecei. Não deviam andar de casa em casa à procura de alojamento mais confortável, mas deviam aceitar o que lhes oferecessem. Verso 5. Sacudi o pó dos vossos pés. Os judeus rigorosos sacudiam o pó de seus pés depois de retornarem de terras gentílicas. Esta ação dos discípulos diria simbolicamente que, se a sua palavra fosse recusada, eles também rejeitariam aquela cidade. Verso 6. Por toda parte, toda a Galileia foi visitada. Verso 7. O tetrarca Herodes. Ele era o governador da Galileia que prendera e executara João Batista. Ele temeu a influência de João e pensou que Jesus fosse o sucessor do Batista. Verso 8. Elias, o mais espetacular dos profetas hebreus que ascendera vivo ao céu. Um dos antigos profetas. O profeta Malaquias, 4, verso 5, que profetizara a sua volta para preparar o caminho do Messias. Verso 9, Herodes se esforçava para vê-lo. A consciência e a curiosidade de Herodes levaram-no a desejar ver Jesus, provavelmente com intenções perversas. Capítulo 13, verso 32. Verso 10. Retirou-se à parte. Não para um deserto, mas para um local desabitado. Betsaida era uma cidadezinha no litoral norte do lago, a leste da enseada do Rio Jordão, a uma distância moderada das cidades maiores da costa ocidental do lago. Verso 11. Acolhendo-as. Essa foi uma atitude afável quando Jesus estava procurando um período de descanso. Verso 12. Mas o dia começava a declinar. Os discípulos perceberam que a multidão estava faminta e que devia ser alimentada antes que as pessoas começassem a desfalecer. Verso 13. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus ordenou aos discípulos que fizessem um levantamento dos seus próprios recursos e que usassem o que tivessem, 5 pães e 2 peixes. Foi o alimento que conseguiram encontrar. Verso 14. Cerca de 5.000 homens. Se mulheres e crianças também estavam lá, como Mateus dá a entender, Mateus 14, 21, a multidão poderia ser de até 10.000 pessoas. Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Jesus sabia como organizar uma multidão. Fazendo os grupos se assentarem, evitaria a confusão e seria mais fácil de servir. Verso 16. E tomando, abençoou, partiu e deu. Conforme Jesus foi partindo o pão e os peixes, eles se multiplicavam, de modo que foi passando às mãos dos discípulos um fornecimento constante de alimento para ser dado à multidão. Verso 17. 12 cestos. Ao final do que sobrou, cada um dos discípulos recebeu um generoso quinhão. O cesto era um recipiente grande, talvez do tamanho de um alqueire moderno. Com exceção da ressurreição, a alimentação dos 5.000 é o único milagre de Jesus registrado em todos os 4 evangelhos. Mateus 14, versos 15 e 21, Marcos 6, versos 35 e 44, João 6, 4 até 13. O clímax do seu ministério, capítulo 9, versos 18 a 50.
Com essa seção do Evangelho, Lucas traz o ministério do Salvador a um ponto decisivo. No ministério da Galileia, que terminou com a alimentação dos 5.000, Jesus atingiu o cume de sua popularidade e, com a sua recusa de ser feito rei, João 6,15, começou a perder o apoio público. Com a confissão de Pedro e a revelação da transfiguração ao círculo mais íntimo dos discípulos, começou o caminho da cruz que domina a última parte desse evangelho. Verso 18. Estando ele orando em particular, Lucas observa que Jesus orava em todas as grandes crises de sua vida. Capítulo 3, 21, 5, 16, 6, 12, 11, 1, 22, 44. Quem dizem as multidões que sou eu? O Senhor muda o foco da atenção dos discípulos dos seus feitos e ensinamentos para a sua própria pessoa. Verso 20. E vós, quem dizeis que eu sou? Tendo alimentado a sua fé e tendo-lhes dado amplas oportunidades de observá-lo, Jesus queria uma confissão de sua fé pessoal, não uma opinião superficial. Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. A afirmação da fé de Pedro que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento não se baseava em pretensões políticas da parte do Mestre, nem sobre qualquer reivindicação extravagante. O poder e a autoridade de Jesus eram autocomprovadas. Verso 21. Advertindo-os, mandou. O Senhor não queria ser anunciado como líder de um movimento revolucionário. A obra da cruz tinha de preceder qualquer libertação política da nação. Verso 22. É necessário que o Filho do Homem sofra e no terceiro dia ressuscite. Esse pronunciamento significou um grande ponto de transição no ministério de Jesus. Cristo estava obrigado a cumprir o propósito de Deus revelado nas Escrituras. Este conceito aparece nas pregações da igreja primitiva, Atos 2, 23 e 24, 13, versos 17 e 34, 17, verso 3 e 26, versos 22 e 23. A morte de Jesus foi uma tragédia, mas não foi um acidente, pois ele estava cumprindo o propósito de Deus na redenção. Verso 23. Se alguém quer vir após mim. Os discípulos seguiram o Mestre quando ele os chamou da primeira vez, capítulo 5, verso 11. Mas naquela ocasião, eles não tinham ideia de que sua carreira terminaria com a cruz. Eles ainda pensavam em termos de conquista e poder, capítulo 22, verso 24. Este apelo foi uma advertência solene para a reavaliação do preço do discipulado. Dia a dia, tome a sua cruz. Uma aceitação voluntária das responsabilidades e sofrimentos incidentes ao discípulo de Cristo. Siga-me. Um imperativo envolvendo ação persistente, que prossiga me seguindo. Verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida. A expressão refere-se à alma ou personalidade. Jesus exigiu consagração do homem por inteiro à sua causa. Por minha causa. Ele proclamou-se o critério decisivo de todos os valores humanos. Verso 26. Quando vier na sua glória. No mesmo discurso, Jesus predisse a cruz e o estabelecimento triunfal do reino na sua segunda vinda. Verso 27. Alguns há dos que aqui se encontram. Sugestões quanto ao sentido dessa frase incluem a transfiguração, a ressurreição de Jesus, a ascensão, o Pentecostes, a disseminação do Evangelho, a destruição de Jerusalém e o segundo advento. Mateus 16, 28. Verso 28. Subiu ao monte. O lugar da transfiguração não é conhecido. O Monte Tabor é o lugar tradicional, mas fica longe de Cesareia de Filipe e um posto militar estava localizado ali naquele tempo. O Monte Hermon
é a sugestão mais provável. Ver a transfiguração de Jesus em Marcos 9, verso 2. Verso 29. A aparência do seu rosto se transfigurou. Durante um pequeno período, Jesus reassumiu a glória que abandonara ao vir à terra. Seu corpo e roupas ficaram iluminados pelo resplendor da divindade. Verso 30. 2 varões, Moisés e Elias. Esses 2 homens deixaram o mundo sob circunstâncias fora do comum. Moisés foi sepultado pela mão de Deus, Deuteronômio 34, versos 5 e 6, e Elias foi tomado em um redemoinho, segundo Reis 2:11. Eles representavam a lei, Moisés, e os profetas, Elias, subordinados a Jesus, mas importantes testemunhas da sua obra. Verso 31. E falavam de sua partida. A obra da cruz era de importância suprema para os planos celestiais. Partida é literalmente seu êxodos, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Só Lucas registra o assunto dessa conversação. O fato da morte de Jesus ter sido discutida durante essa revelação de glória mostra o lugar central que ela ocupa para sua missão. Era por sua morte que a glória viria aos pecadores. Verso 32. Premidos de sono. O incidente aconteceu à noite. Viram a sua glória. Compare o testemunho de João, João 1,14. Verso 33. Façamos 3 tendas, literalmente cabanas. Pedro estava pensando em um abrigo temporário, pois ele desejava desfrutar da companhia dos visitantes celestiais durante algum tempo. Verso 34. Uma nuvem. Não uma nuvem de chuva, mas o Shekinah, que marcava a presença de Deus. Êxodo 13, versos 21 e 22, 40, verso 38, Números 9, 15, Salmo 99, 7, Isaías 4, verso 5 e 2 Crônicas 7, 1. Verso 35, este é meu filho. Esta designação dá ênfase ao relacionamento divino e à ordem a ele ouvir, referendo à sua autoridade. Ambas destacam Jesus como diferente e superior a Moisés e Elias. A voz de Deus confirma o que foi dito em capítulo 3, verso 22. Verso 37, no dia seguinte. Cristo voltou da glória da transfiguração para continuar seu ministério e para morrer. O primeiro passo no caminho da humilhação foi o constrangimento da impotência dos seus discípulos. Verso 41. Ó geração incrédula e perversa! Essas palavras, ao que parece, são dirigidas às multidões que tinham vindo sem fé, evidentemente esperando que Jesus não tivesse poder para fazer qualquer coisa. Em contraste, o pai do menino tinha fé, ainda que fosse imperfeita. Marcos 9, 24. Verso 44. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Jesus fazia um esforço supremo para familiarizar os discípulos com a mudança de perspectiva. Ele então prediz sua traição e morte em termos gerais, mas seus discípulos não compreendem. Verso 46. Qual deles seria o maior? Essa é a complementação do versículo 45. Eles não tinham aprendido a avaliar a vida nos termos da cruz. Versos 23 a 26. Lucas contrasta o desejo dos discípulos de terem o melhor lugar com a preocupação de Jesus em favor dos outros. Verso 47. Jesus tomou uma criança. Ele usou a criança como ilustração da humildade despretensiosa. A criança não obtivera nenhum lugar de importância na sociedade e era exemplo do menor a respeito de quem o Senhor falava. Estar preocupado com as crianças e aceitar o lugar menos importante é ser verdadeiramente grande. Verso 49 não segue conosco. Os discípulos eram intolerantes, mas Jesus os ensina que não devemos agir assim. Não há neutralidade na luta contra o mal.
O caminho da cruz, capítulo 9, versos 51 a 18, verso 30. Essa seção do Evangelho de Lucas, que lhe é grandemente peculiar, contém muitos episódios e parábolas que não se encontram em outro lugar e que podem ter sido um resultado de sua pesquisa particular. A cronologia é difícil, parece ser uma coleção de histórias e não uma narrativa completa. Representa, entretanto, os ensinamentos de Jesus no último ano de seu ministério e reflete um período de rejeição e tensão. A perspectiva da cruz, capítulo 9, versos 51 a 62. Verso 51. Os dias em que devia ser assunto ao céu. Há duas possíveis interpretações. Ou Lucas usou a palavra assunto, Atos 1, 2, no sentido geral, compreendendo todo o ministério da paixão, inclusive a ascensão, ou ele dá a entender que Jesus, em vez de retornar ao Pai imediatamente no auge de sua carreira pública, escolheu deliberadamente o caminho da humilhação que leva à cruz. A segunda alternativa tem algum apoio nos ensinamentos de Hebreus 12, 2, que diz: em troca do gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Tradução original. Pelo caminho, Jesus dá ensinos a seus discípulos que seriam importantes para eles, quando fossem deixados a prosseguir como líderes cristãos sem sua presença física. Verso 52. Numa aldeia de samaritanos. Os samaritanos eram descendentes de colonos que os reis da Assíria implantaram na Palestina depois da queda do Reino do Norte em 721 a.C. Por causa da mistura de sangue e diferentes costumes religiosos, os judeus os odiavam. Peregrinos que iam a Jerusalém não costumavam passar por Samaria. Verso 54. Queres que mandemos fogo descer do céu? Tiago e João eram zelosos em sua tarefa, mas não entendiam a misericórdia de Deus. Verso 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A citação de Lucas exemplifica o propósito de Jesus de salvar os homens, propósito esse repetido a intervalos no seu Evangelho. Verso 58. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A rejeição em Samaria deu lugar a esta declaração. O Senhor da terra tinha menos de seu do que as bestas e as aves. Verso 59. Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Aquele que fala não diz que o seu pai esteja morto, mas que se sente obrigado a cuidar dele até morrer. Verso 60. Deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Os espiritualmente inertes podem esperar a morte. Jesus convocou os espiritualmente vivos a segui-lo. Verso 62. Ninguém que olha para trás é apto para o reino de Deus. Um fazendeiro que está arando deve olhar sempre para frente se quiser arar em linha reta.